Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai entrar num assunto fascinante. O que acontece depois que um juiz bate o martelo num processo criminal? Será que a história acaba ali? Vamos descobrir? Mas antes da gente começar pra valer, aquele pedido rapidinho que ajuda demais a gente a continuar. Já sabe, né? Deixa o like, começa a seguir e, se puder, compartilha nas redes sociais. Parece pouco, mas faz uma diferença, nossa, gigantesca pra gente. Então, vamos lá. A grande pergunta que a gente precisa responder é essa. E se um juiz errar? Acontece, né? Somos todos humanos. O sistema de justiça tem alguma carta na manga para consertar isso? A resposta é com certeza. E essa carta na manga tem nome, é o recurso. Pensa no recurso como uma espécie de controle de qualidade do sistema. É a ferramenta que a gente usa para pedir, ei, dá para olhar isso aqui de novo? O objetivo é sempre buscar uma decisão mais justa, mais correta. E para a gente não se perder, olha só nosso mapa de hoje. Primeiro, vamos ver por que uma decisão não é o ponto final. Depois, as regras do jogo, o que acontece com o processo quando se recorre, os tipos de recurso e, no fim, a gente conversa sobre o grande equilíbrio por trás de tudo isso. Vamos começar pelo começo, então. No Brasil, a decisão de um juiz sozinho, lá na primeira instância, quase nunca é o fim da linha. O direito de recorrer é, na verdade, uma garantia fundamental do nosso sistema. É como uma rede de segurança. E por que essa rede de segurança é tão importante? Bom, os motivos são vários. O principal, claro, é corrigir possíveis erros, seja na interpretação de uma lei ou na avaliação de uma prova. E mais, ter um grupo de juízes, um colegiado, olhando o caso de novo, fortalece muito o direito de defesa de todo mundo. Mas calma lá, não é bagunça. Não dá para simplesmente falar não gostei e pronto. Existem regras muito claras, princípios que todo mundo, tanto a acusação quanto a defesa, precisa seguir à risca. E aqui tem um princípio que é, fundamental para a defesa. O nome em latim parece complicado, reformatio impejus. Mas a ideia é super simples. Se só o réu recorreu de uma sentença, o tribunal não pode piorar a situação dele de jeito nenhum. Isso é crucial para que a defesa recorra sem medo, sabe? E não é só uma ideia, não. Isso está escrito na lei, preto no branco. O artigo 617 do Código de Processo Penal é claríssimo. É uma proteção, uma garantia de que o recurso da defesa nunca vai se virar contra ela mesma. Tá, mas e se o advogado errar o nome do recurso? Perdeu o caso? Então, nem sempre. É aí que entra o princípio da fungibilidade. Pensa nele como uma espécie de válvula de escape. Se o erro foi sem maldade e não foi algo absurdo, o juiz pode aceitar o recurso mesmo assim. Claro que essa flexibilidade tem limite. Para um recurso ser convertido, tem que ter uma dúvida razoável sobre qual era o certo, não pode ter nenhuma má-fé por trás e, o mais importante, o recurso errado tem que ter sido apresentado dentro do prazo do recurso certo. Certo, o recurso foi protocolado. E aí? O que acontece agora? O processo para? A decisão já começa a valer? A resposta está nos efeitos que cada recurso pode ter. Basicamente, a gente tem dois cenários. A regra geral é o efeito devolutivo, ou seja, o caso é devolvido para a análise de um tribunal superior, mas a decisão do juiz de primeira instância pode sim começar a ser executada. Já a exceção é o efeito suspensivo. Esse é o famoso efeito pausa. Tudo para, tudo fica congelado até o recurso ser julgado. E só uma pausa rapidinha aqui. Se essa explicação está sendo útil, que tal compartilhar? Mandar para um amigo, postar nas redes? Esse apoio é o que nos move a criar mais e mais conteúdo. De verdade, muito obrigado. Beleza, vamos em frente. Agora vamos abrir a caixa de ferramentas do advogado. Não existe só o recurso. Existem vários tipos, e cada um serve para uma coisa, como uma chave específica para cada tipo de parafuso. Vamos dar uma olhada nos 3 mais comuns. O recurso em sentido estrito, o famoso res, serve para contestar decisões que acontecem no meio do caminho. A apelação é a grande estrela, usada contra a sentença final, séria de condenação ou absolvição, e os embargos de declaração são mais simples. É um pedido para o próprio juiz explicar melhor algum ponto que ficou confuso na decisão dele. Agora, a gente sobe de nível. Vamos lá para o topo da pirâmide. Essa tabela mostra direitinho a diferença dos recursos que chegam nos tribunais superiores. O recurso especial, o RESP, vai para o STJ e discute se a decisão desrespeitou uma lei federal. Já o recurso extraordinário, o RE, vai para o STF e aí o papo é outro, a discussão é sobre a Constituição. São recursos bem técnicos, cheios de requisitos. Chegando ao final, a gente se pergunta, por que essa complexidade toda?
A resposta está num equilíbrio muito delicado. De um lado, a gente tem a busca incansável pela justiça. Do outro, a necessidade de ter uma resposta final, uma certeza. O sistema de recursos vive tentando equilibrar esses dois pratos. Então, para a gente amarrar tudo, recursos são um direito, não um problema. Existem regras importantes para proteger as partes, como aquela que impede de piorar a pena do réu. Na maioria das vezes, o processo sobe, mas a decisão não para automaticamente. E, por fim, cada recurso tem sua função e seu lugar certo. E é isso. Muito obrigado pela companhia até aqui. Se curtiu e quer mais, é só seguir o Direito Cast no Spotify para conteúdo em áudio. E para vídeos, a gente está no YouTube e no TikTok. Ah, e não esquece, por favor, de deixar o like. Isso é super importante para a gente. E para a gente continuar pensando, fica a provocação. Como achar o ponto exato entre garantir o direito de todo mundo a uma segunda chance e, ao mesmo tempo, evitar que os processos se arrastem para sempre? Esse é, talvez, um dos maiores desafios do direito. A gente se vê na próxima.